começando a terceira temporada do Influem, Universo da UEM, na telinha do seu celular ou da sua TV. Eu sou a Mari Parma, acadêmica de Comunicação e Multimeios da UEM, e comigo, para dividir essa temporada aqui, apresentando ela, estudante de Comunicação e Multimeios, Naila Escodeiro. Bem-vinda, Naila! Muito obrigada, Mari. Estou muito contente de estar hoje aqui. E para começar essa temporada com chave de ouro, nós iremos falar sobre os projetos de extensão aqui da UEM. E conosco hoje, Bárbara e Yuki, do Edua, e Vinícius, do Vem Passarinhar. Sejam bem-vindos, galera! Obrigado, gente. É um prazer estar aqui. Fico muito feliz pelo convite. Obrigada, gente. Realmente é um prazer estar aqui, comunicar um pouco sobre como é o projeto. É isso. Antes de tudo, eu sempre gosto de começar com a história. Eu queria que vocês contassem a história de vocês com a UEM. Eu cursava artes cênicas em Curitiba. Entrei em 2018. Cursei até o final de 2020, quando começou a pandemia, fazer teatro online. Não é fácil. E daí começaram as queimadas no Pantanal, eu fui me reconectando com esse lado da biologia. Tranquei o curso de artes cênicas no final do terceiro ano, quase me formando. Fiz o vestibular, consegui passar para cá e entrei na biologia. A biologia da UEM é muito peixe, muita alga, quase nada de passarinho. E daí eu conheci uma pessoa que fazia doutorado aqui, que hoje é minha coordenadora do projeto, e fui conhecendo mais gente, fui abduzindo gente para o mundo dos passarinhos, e hoje estamos aqui na luta, né? Chegou para passarinhar? Cheguei para passarinhar. Muito bom! E você, Bárbara? Bom, a minha experiência com a UEM começou, acho que desde o ensino médio, onde a minha família sempre falou, olha, a UEM é uma universidade enorme, que tem muito incentivo, tem muitos projetos, tem muito que se aprender, tem muito que se ensinar também. A partir do momento que você entra numa universidade, você aprende, você amadurece, você cresce, você tem experiências que aquilo faz você desenvolver, assim, para a vida e formar, realmente. Então, sempre foi um sonho, desde o ensino médio, entrar na Universidade Estadual de Maringá. E a partir do momento que eu fiz o vestibular, eu falei, opa, é outro mundo, é outra realidade, porque na escola a gente está muito acostumado com tudo dado realmente, né? Tudo apresentado diariamente. Agora, na universidade, você aprende a realmente se virar. Essa autonomia que a universidade faz você ter esse senso de responsabilidade, foi algo diferenciado. Isso. Eu acho muito bacana do projeto de extensão que ele é uma forma de você correr atrás e é uma escolha de você correr atrás e sempre num assunto que você gosta, né? Sim, é uma vivência que, mesmo dentro do seu curso, ela te abre horizontes, assim, para você conhecer mais sobre o seu próprio curso, né? E falando em projeto de extensão, você aí de casa, sabe o que é projeto de extensão? A correspondente do Influem, Ana Júlia, andou pelos campos da UEM para perguntar isso pra galera. Roda o quadro! Fala pessoal do Influem, eu sou a Ana e hoje eu estou aqui na UEM para descobrir qual é a opinião da galera sobre os projetos de extensão. Vem comigo! Estou aqui com o pessoal da mesa atrapalhando o lanche deles para causar intriga. Vem comigo! Qual que é o melhor projeto de extensão da UEM? Depois da mesa, o Atletismo Whey, o PET, o que mais? O PET eu não concordo. Eu sou contra o PET. Eu acho que por enquanto é o GEDUC, que a gente tem contato com a população carcerária. Estou aqui com o Maicola Doces e vou perguntar. O que você acha dos projetos de extensão da UEM? Eu acho que os projetos de extensão da UEM são uma coisa muito importante para a universidade, porque incentivam o aprendizado, o ensino e mostra para a gente coisas dentro e fora da faculdade. Então eu acho de suma importância para toda a UEM os projetos de extensão. Eu acho muito importante porque engloba não só a população da universidade, mas de fora dela, né? Fazendo com que tenha esse contato maior, para que a pesquisa que é feita aqui também seja difundida para fora da universidade. Eu acho isso muito importante. O empreendedorismo vai virar projeto de extensão? Olha, poderia ser muito legal de ser, mas eu acho que não, mas se fosse, seria muito legal. E aí, gostaram da seleção dos entrevistados? Gostei. Você conhece esses projetos que estão sendo citados ali? Conheço, eu não sabia que vocês tinham entrevistado a mesa, eu faço parte, faz o M. Pra quem não sabe, a mesa é uma galera que senta todo dia pra almoçar junto.
E daí depois a galera vai pro Maicola Doce, sempre. É quase um ritual. É, tradição. É uma tradição. E agora, eu queria que vocês contassem o que é o projeto de extensão para vocês. Extensão, eu sempre fui, mesmo quando eu estava nas artes e hoje dentro das ciências biológicas, eu sempre pensei o seguinte: o que a gente produz na universidade é possível por conta do contribuinte, por conta da população, e a gente tem que dar um retorno para a população de alguma forma. Seja ciência, seja arte, seja educação, seja cultura, a gente tem que dar um retorno para a população, porque sem a população não seria possível realizar isso. Então a extensão, ela permite que a gente possa interagir com a população, até para quebrar o estigma de que universitário é tudo vagabundo. A gente precisa levar para o público o que é produzido dentro da universidade, porque fazer ciência para cientista, fazer arte para artista é chover no molhado. A gente tem que mostrar para o povo o que é que a gente produz com o dinheiro deles e devolver como uma forma de serviço. Que expande os muros da universidade, né? Exatamente. O projeto de extensão, para mim, eu demorei a entender o que era um projeto de extensão. Então, os 2 anos de pandemia, eu fiquei online, então não tive muito dessa vivência. Eu fui entender o projeto de extensão no 3º ano da faculdade, quando tudo já estava encaminhando. Eu falei, opa, eu preciso entrar em algum projeto, porque eu quero aprender além daquilo que eu estou vivendo em sala de aula. Eu quero entender como que funciona, coisas mais detalhadas, sabe? Eu quero ter experiências mais ricas. Então, eu falei, não posso ficar na minha zona de conforto, que é só a sala de aula. Eu quero expandir. Então, eu comecei a buscar projetos de extensão que buscassem realmente trazer temas que eu me envolvesse, que eu falasse, olha, isso é importante para mim. E o projeto de extensão, cada vez mais que eu estou dentro dele, eu vejo o quanto é uma oportunidade para a gente viver aquilo que a gente espera e contribuir com a sociedade, sabe? Muito legal. E o que você faz no seu projeto de extensão, no Edua? Bom, o projeto de extensão, ele é muito dinâmico, tem muitas áreas, muitas frentes, e nós somos divididos em 5 frentes, bem dizer, que é com as famílias, com as crianças, em sala de aula em observação participativa e nas redes sociais, contribuindo, alimentando isso para trazer para a comunidade realmente. E nos estudos, né? Antes de ir para os encontros, para as formações, nós precisamos estudar. E para isso a gente tem que ter uma base teórica bem fundamentada, né? Então, são essas 5 frentes que nós trabalhamos. Eu, atualmente, estou realmente nos estudos dos textos. Já participei em sala de aula, observação participativa, que foi encantador. Mudou muito a minha chavinha, porque apesar de eu já estar em sala de aula com os estágios da pedagogia, talvez com a visão da psicologia junto, contribuiu muito com a minha formação. E eu já estive também nas redes sociais, então eu já vi por trás das câmeras como que a gente produz um conteúdo para ser publicado, a questão da ética principalmente, né? É isso. Tem algum dos lados que foi mais desafiador para você? Ai, mais desafiador, eu confesso que também estar com as famílias, né? Porque nós nos dividimos. Então, quando nós temos reuniões com as famílias, reuniões não, roda de conversa, para ser bem sincera. Quando nós temos essas rodas de conversa com as famílias, nós escutamos muitas coisas que nós não concordamos. Mas nós entendemos que faz parte da sociedade. Infelizmente, nós estamos num processo de virar essa chavinha, de entender o que é educação não violenta, né? Então, quando a gente está com as famílias, a gente tem esse retorno e a gente fala, ok, a gente tem essa informação. Como que nós vamos agir? Nós vamos criar uma barreira ou nós vamos entender que essas famílias estão vivendo situações que nós não somos ensinados realmente como lidar com essas situações. E isso está sendo cada vez mais rico pra gente, sabe? Essa aprendizagem de, ok, agora a gente tem que parar, entender que cada um tem uma cultura, cada um tem um ritmo do dia a dia, e que todo mundo tá ali para dar o seu melhor. Só que a gente precisa entender que faz parte do processo, né? Às vezes vai ter altos e baixos e que a gente precisa entender cada um. Eu achei muito bacana que é um projeto de pedagogia e psicologia. Você pode contar um pouquinho mais pra gente sobre essa integração? Então, o nosso projeto de extensão, ele é vinculado com o Departamento de Psicologia e é coordenado pela professora Aline Lunardelli. Ela era da pedagogia e atualmente ela está no Departamento de Psicologia.
Então, ela que deu a ideia de juntar esses dois, né? Psicologia com a educação e trazer cada vez mais força, porque nós entendemos que a formação é justamente isso, formar pedagogos, psicólogos, cada vez mais com senso crítico. Então, a partir do momento que a gente une essas duas forças, a gente entende que a gente tem mais força para ver outras perspectivas, né? E essa é a intenção. Muito legal ver essa prática, né? Porque é diferente, a gente vê a teoria e depois aplicar tudo isso, você enfrenta diversos desafios e tudo mais. E para você, Vinícius, o que o Passarinhar faz? Como que é? Estritamente, o Vem Passarinhar, ele surgiu em São Paulo, é um projeto para a educação científica da população, educação a respeito do meio ambiente, e para levar as pessoas para fazer observação de aves. É convidar as pessoas, vem passarinhar, vamos observar as aves que a gente tem dentro da nossa cidade. Surgiu em São Paulo, foi para o Espírito Santo, Rio de Janeiro, Amazonas, e aí em 2018, 17 ou 18, não me recordo agora, a Priscila trouxe para o Paraná, a Priscila, nossa coordenadora, trouxe para o Paraná, e aí a gente promove observações de aves, inicialmente só aqui na região Maringá, Sarandi, Apucarana. Agora a gente está com a equipe se expandindo, estamos com pessoal em 2 vizinhos, no litoral, Curitiba, próximo ali de Ponta Grossa, não, Londrina ainda não, e Apucarana. Por enquanto estamos nesses lugares. E Foz do Iguaçu também. E aqui dentro da universidade, o Vem Passarinhar, ele faz algumas coisas a mais. A gente tem o principal, que a gente já conversou mais, que é o projeto de monitoramento das áreas verdes da cidade, que a gente faz o anilhamento das aves, a gente captura essas aves, faz o anilhamento, que é um tipo de marcação, e depois a gente libera essas aves, depois de fazer algumas medições também. E depois disso a gente consegue medir, cada parque tem uma marcação diferente, a gente consegue medir a conectividade das áreas verdes da cidade vendo essas aves. Se eu vejo uma ave que foi anilhada no Parque do Ingá, dentro do Bosque 2, ou no Parque Borba Gato, ou no Alfredo Niffler, a gente sabe que esses parques têm conexões, dependendo do estilo de vida da ave que foi encontrada. A gente também realiza o Passaringá uma vez por ano, inclusive mês que vem a gente vai fazer lá no Parque do Ingá, todos os anos, o Passaringá, que começou em 2018, o Vem Passarinhar vem em 2020 pra cá. Enfim, a gente faz a observação de aves dentro do Parque do Ingá, falando um pouco sobre os projetos. A gente tem o projeto Caburé Acanelado, que a gente faz pesquisas em Teixeira Soares com a população que convidou a gente para fazer essa pesquisa, com uma coruja muito difícil de se encontrar, que não se sabe quase nada, e sem a população a gente não conseguiria fazer esse projeto também. Enfim, esses são os principais. A população então te ajuda a passarinhar? Claro, não. Principalmente o projeto de monitoramento aqui, a gente depende da população, principalmente dos observadores de aves, para poderem fazer os registros dessas aves, porque a nossa equipe é muito limitada, então a gente não conseguiria fazer tudo sozinho. Então, quando eles encontram uma ave, eles reportam a gente. E em Teixeira Soares, principalmente, a gente não conseguiria fazer nada sem eles, porque é uma coruja difícil. A Priscila trabalha com corujas já há mais de 10 anos, ela nunca tinha visto essa espécie. A gente só conseguiu fazer por causa que os observadores de aves de lá encontraram elas, descobriram um pouco sobre os hábitos delas, em que ambiente se encontra, qual o período de atividade delas, entraram em contato com a gente, e agora sem eles para guiar a gente, para mostrar a coruja pra gente, para falar onde que ela estava ativa, para a gente poder levar as armadilhas, instalar as caixas ninho, nada disso seria possível sem a população. Isso é a ciência cidadã, quando o cidadão que não tem uma instrução
na pesquisa científica e sem ele dificilmente essa pesquisa aconteceria ou seria tão completa quanto eles permitem que seja. A observação da população é muito importante, né? Totalmente, totalmente. A população sabe muita coisa que não foi documentada. O conhecimento popular, que a gente conhece, conhecimento empírico, inclusive na biologia, isso é chamado de etnobiologia. E esse conhecimento empírico é valiosíssimo para a ciência. Então eu acho que a gente tem que descer também um pouco do nosso pedestal e de, são cientistas, a gente estuda e não sei o quê, e escutar a população, porque eles estão ali no dia a dia, eles veem. A pessoa às vezes não sabe ler, mas ela tem um conhecimento muito grande sobre alguma coisa ou várias coisas específicas que podem ser reavaliadas ou até absorvidas pela ciência. Você viu o material que eles usam? Não, deixa eu ver. O que Mostra vocês pra gente usam? os materiais que vocês usam. Ele mostrou pra gente um pouquinho no começo do podcast, eu achei muito bacana. São alguns dos materiais que a gente utiliza, né, principalmente para o anilhamento. As anilhas. Deixa eu explicar brevemente como que elas são. Seria divertido a gente adivinhar pra que serviria cada coisa. Show! Foi pensamento intrusivo. Não, agora Eu quero ver. Vamos porque lá. eu olho pra isso daí, eu não faço ideia de como é que posso pegar um passarinho. Mostra pra câmera aqui, um pouco o pessoal de casa dar uma olhada. Essas aqui são as anilhas. A gente pode dizer que seriam pulseiras ou tornozeleiras. Tem inclusive até um projeto muito legal da Exalc de São Paulo que se chama Aves Usando Pulseiras. A gente já fez uma parceria com eles. E o que é? A gente coloca uma tornozeleira eletrônica nos passarinhos. Mas, olha, isso eu nem imaginaria. Não é nem da zoeira. A gente tem dois tipos de anilha. Uhum. A anilha de metal, que é produzida pelo CEMAV, que é o órgão regulamentador dessas atividades aqui dentro do Brasil. Qualquer anilhador precisa ter um cadastro dentro do CEMAV, um curso de anilhamento para garantir que o bem-estar dos animais, né? E cada um deles tem vários tamanhos, de A, de B até Z, e cada um deles tem um código, uma numeração, e essa numeração é como se fosse o CPF ou o RG das aves. Quando a gente captura elas de novo, a gente sabe exatamente qual que era o indivíduo, qual era. Aí a gente consegue saber se o indivíduo cresceu, se a gente encontra ele morto, a gente consegue saber quanto tempo ele viveu, se ele está reproduzindo, se ele está trocando de pena. Tudo isso dá para saber com a instrução. A outra anilha que a gente utiliza, ela pode ser utilizada com várias finalidades. Dentro do nosso projeto, cada um dos parques, se eu não me engano, estão sendo 11 que a gente está fazendo aqui dentro da cidade. Cada um dos parques tem uma cor ou um padrão de cores diferentes para cada parque. Então, o Parque do Ingá, ele é o único que só tem a anilha do CEMAV. Que bonitinho, pulseirinha da amizade. Cada parque, cada um Mas eles não ficam muito felizes da hora que a gente está colocando. Eles acostumam depois. Tem todo um padrão que a gente segue para garantir que não vai machucar eles, que não vai ser agressivo, que não vai causar problemas na vida deles. Mas eles acham desagradável quando a gente pega eles. Ficam bravos, atacam as gralhas no Parque do Ingá, atacam a gente. Então, alguns mais, outros menos, né? A gente tem alguns problemas que a gente sempre faz as checagens na rede pelo menos a cada 15 minutos para garantir que a ave não vai ficar parada por muito tempo, não vai ficar exposta ao ambiente, a predadores por muito tempo, que não vai ficar estressada por muito tempo. Então, aves pequenas, elas, quando a gente está manejando elas, inclusive aconteceu comigo anteontem, elas superaquecem muito rápido. Então, a gente tem que ficar soprando, fazer o manejo mais rápido possível para garantir que essas aves não venham a óbito e nem que elas fiquem mal, né? Por muito tempo a gente é um projeto para prezar pelo bem-estar delas também.
É, Agora, aves grandes a gente pega bicada, unhada, Biologia por amor. Tem que ser, né? com o caborear acanelado, eu já senti as garras dela raspando no meu osso. Nossa. E foi uma das coisas mais tranquilas também. Urubu regurgitando na gente, passarinho quebrando o dedo, é normal. Você trabalhar com bicho é se machucar. Como assim não é só fazer essa fábrica de neve? Oi? Como assim não é só fazer essa fábrica de Não, neve? não é. Perdão, tô batendo no microfone, vou estourar o áudio. É interessante falar, eu não comentei isso, é muita coisa para falar. E eu não quero tomar muito o tempo, né? Mas aqui dentro da UEM também, para esse projeto, a gente oferece para os alunos também a possibilidade de você vem, você faz o seu estágio com a gente, você ganha horas de AC com a gente e você pode desenvolver o seu TCC, uma iniciação científica, pode desenvolver um mestrado, um doutorado. Com as informações que a gente obtém, você pode, como a gente já tem o equipamento, né, a gente utiliza redes neblina para a captura das aves. São redes muito fininhas que as aves não veem, a maioria das vezes, às vezes a gente não vê também, eu já fiquei enroscado algumas vezes, que formam bolsões, a ave tá voando, bate, se enrosca na rede, a gente vai, tira, faz a triagem, tem os outros equipamentos que eu posso falar depois também. Então a gente tira os dados, coleta os dados, por exemplo, comprimento da asa, placa de incubação, que a gente sabe se a ave está se reproduzindo ou não, comprimento do bico, qual que foi o horário que foi capturado, então a gente sabe o horário de atividade, comprimento da asa, se está mudando de pena, peso, qual que é a anilha, enfim, um monte de coisa. E daí a pessoa que quiser fazer um projeto com a gente pode utilizar todos esses dados que a gente coleta. A gente já tem quase 200 aves anilhadas só nesse projeto, sem contar as do plano de manejo, que a gente tem essas informações também. E depois disso, a pessoa pode desenvolver algum projeto com relação à população e às aves, com as aves estritamente, com a fisiologia, com a alimentação, com hábitos, enfim, estou me estendendo. Pessoal de outros cursos também podem participar? Podem, Eu e a Mari, se a gente quiser aparecer lá para Podem, passarinho, sim. a gente pode. Eu acho importantíssimo isso, eu sempre falo, e eu gostei muito que você falou também da interdisciplinaridade. Eu acho que ela é fundamental, porque às vezes a gente se fecha muito no nosso mundinho, e daí tendo outras perspectivas, a gente descobre coisas que a gente não imaginava. Conversando com um rapaz da zootecnia esses dias, eu descobri que criadores de peixe, por exemplo, tem algumas aves piscívoras, né, que se alimentam de peixe, que elas ficam muito em criadouros de peixe, né? Principalmente os martins pescadores e os biguás. E eu descobri que é uma prática muito comum você matar essas aves e pasmem, estamos na Idade Média, crucificar essas aves e deixar elas expostas do lado das represas para que as outras aves não venham, para que os outros indivíduos não venham para roubar a produção deles, né? Uau! Depois desse relato, eu confesso que eu fico um pouco assustada, porque nosso projeto é literalmente lutar contra essas ações violentas, né? Então, desmedicalizar, mas também produzir uma educação não violenta. E a gente vê nesses detalhes, assim, na sociedade, tem alguns detalhes, assim, que a gente fala, uau, é uma crueldade, é uma falta de empatia, por mais que é uma demonstração e tudo mais, eu não sei como que funciona essa questão de ética em relação à seus estudos e tudo mais, mas é muito complicado, porque a gente vem de uma sociedade muito violenta. Então a gente vem trazendo olha assim, a gente precisa olhar para isso, a gente vem cada vez mais expondo essa questão de olhar para os detalhes da violência, porque a violência não é só a violência física, não é só a psicológica. Então, vai muito além disso, a questão da medicalização, que nós reforçamos essa questão de nós somos contra a medicalização. Não é que, nossa, não, todo mundo, ninguém pode tomar remédio. Não, não é esse quesito. É questão do processo de medicalização que ultimamente tem sido muito
sem um cuidado, sem um Foi zelo banalizado, realmente. Foi né? A exatamente criança aparece ali com alguma Banalizado. coisa e fala assim, vamos tratar ela já Isso. com remédio, com tudo. Os Mas é a raiz do laudos. problema. Aham. Exatamente, os laudos vêm crescendo cada vez mais, mas será que realmente esse laudo condiz realmente com essa criança? Quanto tempo que demorou para esse laudo ser feito? Um laudo deveria, no mínimo, demorar 1 ano, mais ou menos. E às vezes em uma consulta você já sai de lá com um remédio, você já sai de lá com um laudo, e isso vai sendo justificativas para a criança não aprender. Então, essa realmente, a violência, às vezes ela vem muito discreta, muito, ou às vezes bem escancarada, aham. né? Curioso você falar isso, sair um pouco da minha linha, entrar na sua. Eu sou diagnosticado com TDAH desde os meus 6 anos. E existe o preconceito, existia talvez, hoje eu não sei se existe mais, o preconceito quanto à medicalização. E hoje tem a banalização. Quando eu comecei a tomar, minha mãe falava para eu esconder, que eu não podia contar para os meus amiguinhos que eu tomava Ritalina. E hoje eu conheço pessoas que falam, eu preciso encontrar um médico que me passe Ritalina, que me passe Venvance, sem fazer um diagnóstico próprio. Mas essas violências acontecem. Eu venho de uma família, eu aprendi a me relacionar com aves caçando. Meu pai era estilingueiro, era gaioleiro. Eu, inclusive, vi uma espécie ontem que fazia um tempo que eu não via, um coleirinho, que eu lembro de pegar numa arapuca, colocar dentro de uma gaiola. Então, são crimes ambientais fazer isso. E eu aprendi como uma coisa normal na minha criação. Hoje em dia, eu fui brigando com meu pai. Hoje em dia o meu pai, ele vai para campo comigo. Ele é super feliz fazendo parte das pesquisas. Não tem bicho de gaiola já há alguns anos. Não caça há muito tempo também. Então eu acho que isso é importante também, a extensão para isso, para diminuir esse tipo de coisa. E às vezes até vocês perguntaram se a gente tem problemas com a população. Às vezes a população até na boa intenção, na vontade de ajudar, acaba atrapalhando a gente. Teve uma vez, várias vezes o nosso material foi danificado, porque a população acha que a gente está capturando bicho para vender ou para botar em gaiola. Soltam beija-flores. Eu falei de animais pequenos, né? Os beija-flores são as aves mais sensíveis que tem. E uma vez a gente chegou na rede e tinha uma mulher que tinha acabado de desenrolar um beija-flor e estava soltando. Então ela poderia ter fraturado a asa desse animal, a perna, e isso levaria o animal ao óbito. Ele poderia ter infartado na mão dela. E aconteceu já, inclusive, da gente capturar um martim pescador, que é um bichinho muito fofo, que é o que eu falei, que se alimenta de peixes. E daí a gente chegar na rede, na hora que ele tava lá, né, na vistoria, tinha uma multidão em volta, a gente chega lá no meio, não sei o quê. E uma senhora terminando de desenrolar ele, ia soltar ele, né, faltava só um pouquinho. Aí eu falo, a gente fala, a Ana que tava comigo, beijo, Ana, a gente tava, o que a senhora tá fazendo? Não, eu tô soltando esse bicho porque vocês estão fazendo maldade com ele. Senhora, é uma pesquisa, a gente tem a gente tem a permissão e não sei o que, papapá. Não, porque eu vou soltar, porque vocês estão judiando dele, não sei o que. E ela tava ali manipulando o bicho de uma forma errada, e nessas horas, infelizmente, a gente não tem... Quando a pessoa não tá aberta ao diálogo, a gente tem que ser um pouco mais incisivo, um pouco mais grosso, né? Eu falei, tá, então, vamos fazer o seguinte, a senhora vem com esse bicho comigo, a gente vai até lá na diretoria do parque, a senhora mostra que tá manipulando um animal silvestre dentro de uma área de conservação, sem a permissão e sem a instrução para esse manejo. A gente chama a polícia ambiental, a senhora vai presa, eu pego o animal de volta e anilho da mesma forma. A senhora vai querer me entregar ele agora ou vamos precisar fazer isso? Aí ela me entregou. A gente luta para que não tenha que chegar a essas vias de fato, né? Mas às vezes é necessário até pelo bem-estar do animal, porque ela poderia acabar causando algum mal para ele, na boa intenção de ajudar. Oh, meu Deus. É cada perrengue que a gente passa, né? É cada perrengue. É perrengue.
E a gente também conheceu um outro projeto muito bacana chamado Capibaja. Vocês sabiam que tem um projeto de extensão aqui que faz carro? Aqui não, hein? Não. Uau. Carro de verdade, tá? Carro de verdade. Roda o quadro aí pra gente. Você sabia que aqui na UEM existe um carro feito pelos próprios alunos e você pode até mesmo andar nele? Pois é, o Capibaja é veículo de competição feito por estudantes de engenharia mecânica, elétrica, produção e química, fica aqui na UEM e prova que é possível fazer muito mais que só aprender na sala de aula. Então, Fernando, como é gerenciar um projeto tão grande como esse e como é feito todo o processo até a produção do veículo? Bom, com certeza gerenciar um projeto grande como esse é um desafio, ainda mais aplicando as coisas que a gente ensina, quer dizer, que a gente aprende, né, durante as aulas, os conceitos de engenharia, questão automotiva e tudo mais. É muito difícil você aplicar e ter esse gerenciamento de pessoas, ainda mais que a equipe tem aproximadamente 40 pessoas. Nós somos divididos em diretores, o capitão, e assim a gente divide as atividades e planeja o carro. A questão do planejamento vem desde o desenho 3D de toda a estrutura, o planejamento da questão do motor, suspensão. Então, com certeza é um desafio gerenciar toda essa equipe, desenhar esse projeto e tirar do papel, sabe? E agora estamos aqui com o Guilherme, diretor de gestão do Capibaja, e a gente vai saber um pouquinho mais sobre como funciona todo o projeto elétrico, a questão dos patrocínios e como é realmente feito o carro. Bom, então a parte elétrica ela é feita por meio de chicotes elétricos que tem ao longo do carro, como essas mangueiras aqui, e ela é alimentada pela bateria que fica também na parte de trás. Então todos os LEDs do carro, farol, a luz de freio, tudo isso é alimentado pela bateria e até mesmo a parte de interrupção do carro, né, para fazer o carro parar, também é elétrica que está envolvida nisso. Sobre patrocínios, atualmente a gente tem um patrocínio que é a Engrena Peças. Eles estão nos ajudando na parte de fornecer materiais e também na hora de montar as peças que a gente precisa, como algumas engrenagens, algumas correias, enfim, várias peças são eles que estão nos ajudando. A gente faz o desenho, né, das peças e manda para eles. A gente pega o conteúdo que a gente aprende em sala de aula e tenta aplicar no carro. Por exemplo, temos matérias de circuitos elétricos, então a gente vem e consegue aplicar mais ou menos aqui no carro, tendo essa dinâmica bem legal e interessante para não ficar só naquela parte teórica. Estamos fazendo o nosso melhor, esse é o nosso atual veículo, mas vamos esforçar para fazer um projeto ainda melhor. E quem vê esse carro aqui pronto, mal imagina o trabalho que está por trás de cada parafuso e cada solda que tem aqui. Muito mais que só um projeto, o Capibaja envolve muitos testes, estudos, análise e principalmente mão na massa e esforço dos estudantes para fazer essa belezinha aqui andar. O projeto Capibaja é a prova que dá para colocar em prática o conhecimento de sala de aula e ainda se divertir. Cara, é muito massa, né? Eu fiquei doida pra dar um rolê naquele carro. Parece legal pra caramba. Também achei incrível o projeto. E é muito interessante, porque eles mostraram a capivara, que acho que é o mascote deles, né? Sim, E nós também temos uma identidade visual que nós utilizamos, a Cora, que é uma girafinha, que foi uma forma de se aproximar das crianças, né? Então, foi bem interessante. Na hora que a gente vê um mascote, a gente vai marcando, né? A identidade visual conta muito nesses projetos. Para divulgação, pra gente expor. E nós temos a Cora, que é a identidade visual, junto com as cores, e, enfim, que é uma girafinha. Posso mostrar aqui, pessoal? Licença. É essa daqui. Ai, que bonito! Sim, essa é a reação das crianças. E ela é uma pelúcia que nós temos, um ossinho de pelúcia. Então, quando a gente chega na sala de aula, olha, essa é a Cora, ela vai passar um tempo aqui com vocês. Nós vamos conhecer um pouco de como que é a rotina de vocês, como que vocês interagem entre vocês, enfim. E isso aproxima, é uma forma de sutilmente, suavemente, né, conquistando as crianças para a gente entrar no mundo delas, porque a gente precisa disso, né, dentro da sala de aula não é só o conteúdo que importa, mas sim muito a empatia de olhar para a criança, olhar para o sentimento delas, né. A gente não tem não, agora eu fiquei com vontade de ter um, a gente vai ter que arranjar um passarinho pra você. Aí, no seu Aí, ó. não tem ela aqui. Fazer uma passarinho. votação. Mas a gente, uma votação é legal. Fica aí, ó, planta influência. Fica a dica. A gente tem algumas aves emblemáticas aqui na cidade. É uma boa, gostei. Olha, e assim, a gente escolheu a girafa justamente porque tem algumas questões, né? A questão dos olhos, por uma visão mais ampla da questão. A girafa é alta, então nós temos que ter uma visão ampla de tudo que está acontecendo para a gente intervir na sociedade, né? Porque se a gente não tem o olhar de todos, fica um pouco complicado. As orelhas, que é para escutar com atenção, com cuidado, com zelo, né?
a questão também da... agora eu não vou lembrar de certinho, mas na camiseta tá tudo explicadinho. Do pescoço, né? Que eu Sim, o lembro de pescoço, ouvir. isso, o pescoço, que é pra conseguir ter experiências. Não vou lembrar certinho os As detalhes. orelhas, que é pra ouvir, os olhos. Isso, aham. Então é bem interessante quando a gente começa a colocar intencionalidade no que a gente faz, né? Intencionalidade nas escolhas, nos detalhes. Porque são os detalhes que realmente, aos poucos, a gente vai vendo que é importante a gente valorizar. E é uma forma de educar de uma forma simples, né? Para as crianças entenderem. Sim, com certeza. O lúdico. Aham. Inclusive, falando em lúdico, nós temos o clubinho de livros da literatura, né? Que é o clubinho... Oh, meu Deus do céu! Clubinho do livro, que é uma forma de trazer o lúdico para trazer temas importantes. Então, às vezes as famílias, ou nós mesmos, não sabemos como falar com as crianças sobre educação sexual, sobre educação, sobre os sentimentos mesmo. Então, a gente vem trazendo os livros como uma forma lúdica de explicar para eles como que funcionam as coisas, como são as coisas. Porque com a criança a gente não pode chegar, é assim, assim, assado. Na verdade, com ninguém, né? A educação é isso. sim. Educação é muito esse olhar de explicar várias vezes, porque a gente não aprende de uma vez. É um processo a educação. Então, quando a gente vem com as literaturas, é uma forma mais suave de trazer para as crianças, para as famílias, formas de trabalhar essas questões. Porque muitas vezes a sociedade em si, nós mesmos não sabemos como tratar temas tão sérios, tão difíceis né? de Exato. lidar. Porque tem muitos rótulos, tem muitos impasses, né, em relação a isso. Então, quando a gente traz, por exemplo, a literatura Pipi Fifi, não sei se vocês já ouviram, mas é sobre a educação do corpo. Então, onde pode tocar, como que Legal, funciona. importante. Sim, é muito importante, porque a gente vê que quando são temas mais delicados, as pessoas não sabem como falar. E muitas vezes a gente negligencia, a gente deixa de falar porque não sabe como agir, como falar. Uhum. Então, quando a gente traz a literatura, a gente vai trazendo no lado lúdico, mais suave. E é isso. Incrível. Muito legal. Importantíssimo, Muito importante mesmo, porque são assuntos que são tabus na nossa sociedade, né? Sim. Então, uma forma diferente, lúdica de abordar é muito importante. É um projeto muito relevante de vocês dois, que tem um papel fundamental na nossa sociedade, né, Mari? Com certeza. E agora? Hora de desligar o tablet? Vamos deixar de lado. Vocês estão preparados? Porque a gente vai para as perguntas que não estão no roteiro, aquelas perguntas que vai estar difícil de desligar. Ai, conseguimos desligar. Tá, a gente vai fazer umas perguntinhas que não estão no roteiro. Perfeito. Vini, Ah, vem passarinhar por vem passarinhar. putz. Eu sempre fico perdido quando eu vejo isso nas entrevistas. Vem passarinhar, educação científica, ciência cidadã, integração com a população, trocas, experiências, né? Inclusive, um momento muito importante do Vem Passarinhar, do evento Vem Passarinhar, não só da equipe, é o Papo Passarinho, que a gente convida alguém da população, ou da academia, ou da nossa equipe mesmo, para compartilhar experiências sobre aves, sobre o que conhece, sobre o que sabe. Então é uma troca mesmo, é um momento que uma pessoa fala e depois a gente abre para um debate. Então eu acho que é isso, é partilha, conversa, integração, acho que é isso. Fofo, muito legal. Agora é sua vez, Bárbara. Lá vem. Edua por Edua. Ai, gente, o Edua é um projeto de extensão que tem meu coração, porque realmente foi um momento em que eu abri a minha mente, porque a gente na educação, a gente às vezes se prende muito a rótulos, né? Justamente essa questão da medicalização, da patologização. Então, foi um momento que eu falei, opa, pera lá, eu preciso repensar nas minhas práticas enquanto futura pedagoga. E o Edua tem me feito crescer muito na questão de olhar com empatia para tudo, para situações, não agir no impulso, porque tudo por trás tem um fundinho e a gente aprende isso a observar e não agir intuitivamente de repente. Olha, por exemplo, com as famílias realmente, com as professoras, com os nossos colegas mesmo, a gente às vezes vem diretamente trazendo uma ruptura de tipo, não é assim que faz. Não, calma. Olha, vamos explicar os processos, vamos entender como que faz a questão do desenvolvimento da criança. Criança é movimento. Então, quando o Edua vem com um olhar, com empatia, com respeito, eu acho que eu aprendo muito, eu tenho certeza, na verdade, que eu aprendo muito
a atenção que nós damos às coisas, sabe? E se vocês pudessem definir em uma palavra? Mais difícil ainda. Eu gosto que Eu não ia conseguir. Eu acho que coletividade. Tenho certeza que essa palavra coletividade é uma coisa que o projeto de extensão em si, qualquer projeto, precisa ter a coletividade. Porque nós estamos aqui para atender tanto a comunidade interna da universidade quanto externa. E se nós não trabalharmos juntos para isso, nós não vamos conseguir uma sociedade com empatia, com respeito, que é o que nós queremos, né? E a coletividade, sem ela, a gente não produz nada. Os processos, eles precisam de pessoas para estar interagindo, né? Acho que não tem como não falar passarinho, né? Realmente. Porque, assim, eles... as aves são... passarinho, a grosso modo de falar, né? As aves são os animais mais presentes, os animais silvestres mais presentes dentro do ambiente urbano, que é onde a gente está mais inserido. Então a gente acorda com o passarinho cantando, a gente vai dormir com o passarinho cantando. Aqui perto da UEM é muito comum de escutar o urutau, que é uma ave noturna. Então eles estão presentes o tempo todo. Nas ruas a gente tem... até às vezes causando alguns problemas, como a gente teve com os pombos domésticos aqui dentro, a gente teve alguns blocos interditados, mas eles colorem a vida, né? Eles preenchem os ouvidos, eles para os olhos são incríveis de se observar, eles têm uma mobilidade muito grande com as asas, então dá uma sensação de liberdade também. O voo é sempre uma sensação de liberdade, e então passarinho é a palavra. Como já diria Sócrates, Nem lembro mais a frase do Sócrates. onde tem passarinho, tem gente feliz. Sócrates e Platão, a collab deles. Que a gente estava conversando um pouquinho antes, que o Sócrates e o Platão conversaram sobre isso. Eu achei que você ia falar que o ser humano é uma ave sem penas, alguma... Mas aí já é do outro, do Diógenes. Diógenes? Não, o Diógenes jogou um frango Ele joga- temperado na frente, agora não lembro se é do Foi Sócrates um ou do Platão, dos dois. Gente, é brincadeira. Não, Pelo amor de Deus, gente. Será que lá só amor nos Só passarinhos? amor pelos pássaros, sim. todos os pássaros. E a gente queria deixar uma lembrancinha pra vocês, Ai, meu Deus. que é o nosso humilde presentinho, que são os adesivos do Influen. Pode abrir? Primeira leva de adesivos do Influen, Ai, adorei. exclusivamente pra vocês. Que legal. Olha, inclusive, como projeto de extensão, que lindo, que fofo. Como projeto de extensão, nós precisamos fazer adesivos para vender, inclusive. Uma das nossas formas de marketing e para a gente conseguir um retorno financeiro é essa questão de vender adesivos, ecobag. E nós estamos em alguns eventos produzindo, né, para vender, para conseguir um custo para colaborar, né? Porque nós fazemos impressões de convites, impressões de documentos importantes para a gente deixar salvo, guardado, os artigos para publicação, enfim. E adesivo é uma coisa que todo mundo gosta, Todo mundo né? gosta. A gente Podia tem ter os um nossos álbum de também. figurinha. Tem Eu mole tenho de da não trazer mesa. pra vocês, tenho da mesa também. Eu tenho tenho da mole de mesa não aqui. trazer pra vocês. Não, vai ter que voltar outras vezes. Teremos que Vai voltar. ter que voltar os dois. Com Te amo. certeza, ficará Traduzido. guardado. Um breve merchan, por que as pessoas deveriam participar do projeto de vocês? Eu acho que a partir do momento em que você entende que a universidade é um meio para você aprender, você tem que aproveitar tudo que ela oferece. Então, é claro que a gente entende que a universidade é um privilégio estar aqui, principalmente para os alunos da psicologia, que é o integral, o meu ainda é meio período, que é matutino, mas a gente tem que aproveitar aquilo que a gente tem na universidade, que é a formação. E se a gente não aproveitar cada detalhezinho da formação e focar em alguma área de interesse, a gente não consegue produzir nada para a comunidade. E nós, enquanto futuros pedagogos, biólogos, nós estamos aqui para aprender, mas também para ensinar em algum momento da nossa vida. E se a gente não reproduz aquilo que a gente sabe, ou que a gente pensa de forma crítica, a gente vai guardando muito para a gente, né? E o EDUA, ele tem essa característica de expandir realmente, né? Trazer para a comunidade, trazer para as famílias, trazer para as crianças
quanto é importante essa autonomia, o quanto é importante esse pensamento crítico e principalmente a questão da coletividade. Se a gente não traz isso para a sociedade para explicar cada vez mais, olha, é importante que nós juntos produzimos uma sociedade melhor, fica um pouco complicado. Eu acho que isso faz, até do ponto de vista biológico, faz bastante sentido. A gente é um bando de macaquinho que gosta de viver em grupo. A gente precisa de gente para conseguir sobreviver. Então, nada a gente faz sozinho. As pessoas, para entrar no nosso projeto, não é só por causa de passarinho, é por causa de gente também. A gente lida muito com gente, como eu falei, a gente precisa conversar com a população em campo, conversar com produtores que têm um ponto de vista diferente, para ensinar que não se pode matar essas aves porque elas são importantes. E ao mesmo tempo para a gente aprender também. Como eu disse, a gente aprende muito com a população e eu acho isso importantíssimo. A gente costuma fazer o nosso jabá para o pessoal, principalmente da biologia e da zootecnia, né, que são os que lidam mais com animais, mas para o pessoal da agronomia, por exemplo, eu vou jogar aqui algumas ideias, vem com a gente, eu vou jogar umas ideias para você de iniciação científica para agronomia, aves que polinizam pomares, para sociologia, a importância de determinada ave em alguma sociedade, como por exemplo para os no Mato Grosso, agora eu não me lembro qual que é, acho que são os Bororo, eles têm o clã das araras azuis, araras canindés e araras vermelhas dentro da organização social deles. Para comunicação? Para comunicação, com certeza. A gente a gente está sempre fazendo os eventos, né? O passaringaio vem passarinhar. Então a gente precisa de gente para divulgar, para mostrar, ver como que as pessoas interagem também, fazer pesquisas de questionários, né? Tinha alguma outra coisa, por exemplo, na questão social também, da antropologia, a gente tem coletivos de observação de aves e de ornitólogos, a gente tem o Ornito Mulheres, que a ornitologia em si é muito machista, é feita ou focada no homem branco, hétero, cis. Então a gente tem o Ornito Mulheres, que é o coletivo de mulheres da ornitologia, da observação de aves, que é muito forte. Hoje em dia elas têm um espaço incrível dentro da observação de aves. Agora eu faço parte também, a gente está começando a movimentar o Voar LGBTQIAP+, que são as pessoas LGBT, do meio LGBT, do Vale, né, dentro da observação de aves. Então a gente inclusive vai fazer uma reunião essa semana para começar a fazer mais projetos sociais. Então, assim, gente, tem uma gama muito grande de coisas que a gente pode fazer com passarinhos, para gente que gosta de passarinhos. Então, vamos junto por uma educação não violenta. Exatamente. E passarinhar. Tudo junto. Gente, o Influen de hoje está acabando por aqui. Muito obrigada, Bárbara, pela sua participação. Muito obrigada, Vini. Obrigado, gente. Foi um prazer ser convidado. Fiquei muito feliz quando você veio fazer o convite, Parma. E é sempre bom falar de passarinho. Depois de ver passarinho, é a coisa que o ornitólogo mais gosta de fazer, é falar de passarinho. Então é um prazer, é uma felicidade tremenda vocês darem esse espaço aqui para nossa equipe. Infelizmente só coube eu aqui, mas muito, muito, muito obrigado. Também gostaria muito de agradecer esse espaço que nós podemos falar sobre a educação não violenta. Vocês de ter nos escutado, de ter olhado nosso Instagram com carinho e falado, olha, esse projeto nós temos interesse em conhecer, em expor, né, realmente para o pessoal de casa. E realmente é muito gratificante representar o projeto que eu tenho com tanto carinho e é isso.
E Eu- ficamos por aqui, né? Eu posso só passar o arroba do Com nosso, Por favor. do nosso Instagram? É arroba vem passarinhar PR. Aí a gente tem os outros projetos também, né? Que se você quiser dar uma olhada, tem o Passaringá, que é o arroba passaringá.maringá. E tem o do Caburé Canelado, que é o arroba BFO_project. Então, fiquem à vontade. Aproveitando a deixa, vamos aproveitar, né? Nós temos o @edua.way, onde nós divulgamos o Clubinho do Livro, divulgamos os eventos científicos que nós produzimos o conteúdo para expor nesses eventos. Nós temos também alguns comentários e explicações sobre algumas coisas importantes, sobre, por exemplo, o uso de telas, sobre o bullying, sobre os sentimentos. Enfim, nós falamos um pouquinho de tudo nesse Instagram. Se vocês puderem acessar e compartilhar, conhecer alguém que tem interesse em participar também, estão abertos. Segue lá, gente. E muito obrigada a você que nos acompanhou. E você pode continuar nos acompanhando, tanto pelos episódios anteriores e pelos episódios que vêm aí, hein? Até mais, gente! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.